Pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um culto, para cultuar o Senhor, infelizmente dessa forma online, mas graças a Deus por essas plataformas que o Senhor, essas tecnologias, né, que o Senhor nos deu, mas nós queríamos estar próximos, poder estar abraçados, poder estar juntos, mas graças a Deus nós temos uma fé que nos une e estamos aqui para mais um culto de domingo, celebração ao Senhor, de adoração àquele que é fiel, àquele que é digno de todo louvor, de toda a glória. Amém? E é um prazer poder ministrar para vocês, é sempre bom poder ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E a palavra de hoje é algo que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo, há mais de 2 anos, o Senhor tem ministrado isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso, se você está na sua casa, você pode, feche os seus olhos, que nós possamos orar ao Senhor, entregar esse momento a Ele, porque o nosso desejo é que nós estejamos cada vez mais íntimos e próximos dEle. E a oração é uma maneira de nós estarmos próximos, uma maneira de nós podermos falar com o nosso Pai. Então que você possa fechar os seus olhos e orar no seu lugar. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigado pela Tua graça, pelo favor do Senhor, pela Tua bondade, pela fidelidade do Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que possa, Senhor, receber, Pai, a Tua graça, receber o Teu consolo, receber a Tua alegria, o favor do Senhor sobre a vida deles. A Deus, que onde há tristeza, onde há, Senhor, angústia, que haja, Senhor, um refrigério nesse tempo, que haja, Senhor, uma alegria sobrenatural, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, transformação, que haja edificação em cada lar onde essa palavra, Senhor, entrar. Em nome de Jesus, nós declaramos que nosso culto é ao Senhor, aquele que é digno e merecedor de toda glória, de todo domínio. Em nome de Jesus, a Deus, que o nosso coração esteja aberto nesse tempo. A Deus, como diz a Tua palavra, se nós ouvirmos a Tua voz, que nós possamos manter os nossos corações livres e abertos, que nós não endureçamos Ele, Pai, mas que nós digamos sim às verdades contidas nela, que nós possamos mudar, Senhor, as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, a Deus, viver segundo a Tua vontade, porque tudo que nós fazemos, nós queremos que glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, Pai. Amém. Glória a Deus. E a palavra que eu tenho para vocês hoje, ela está lá no texto de 1 Reis, no capítulo 17, no capítulo 18. E eu não vou conseguir ler os textos todos, mas eu peço para que você leia aí na sua casa depois, para que você possa meditar, conseguir uma compreensão ainda maior. O Senhor, eu creio que Ele vai ministrar ainda após esse momento, Ele vai continuar ministrando através da sua leitura. Amém? E nós estamos vivendo esse momento agora, momento de crise, momentos de dificuldades, onde esse vírus se estabeleceu, trazendo medo, trazendo muita angústia, incertezas, eu vejo muitas pessoas desesperadas, preocupadas com a economia, preocupadas com o futuro, mas a palavra que eu tenho para nós hoje, Igreja do Senhor, é que os milagres, eles chegam nos momentos difíceis. O título da mensagem é atitudes que nós devemos ter para que os milagres cheguem, nos momentos de dificuldade. Eu sei que o vírus, o corona, tudo isso que está acontecendo, eu não acredito que é vontade de Deus. Eu não estou dizendo isso, não estou afirmando que é vontade do Senhor, mas eu acredito na permissão do Senhor e que em tudo que acontece nós conseguimos ver a mão do Senhor. E eu vejo que esse momento, esse vírus, eu não digo que, como eu falei, que é a vontade do Senhor para nós, mas eu vejo como um momento onde nós podemos parar para refletir, um momento onde nós podemos parar para olhar para dentro de nós, para fazer um balanço da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, com a nossa família, com a nossa casa, um momento onde nós podemos analisar as nossas ações, a nossa fé, E isso é muito importante. E essa mensagem de hoje traz essa ideia das atitudes que nós temos que ter, Eu creio que esses momentos são oportunidades para que nós tenhamos atitudes diferentes da que nós temos sempre, no dia a dia.
E eu queria trazer esse ensinamento para vocês nessa tarde. Eu creio que Deus ele deseja que nós participemos ativamente dos milagres dele. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Como assim, né, participar ativamente? Deus ele nos escolheu para ser instrumentos dele. Instrumentos para participar dos grandes milagres. Na Bíblia nós vemos ali que quando a água, né, o primeiro milagre naquele casamento, onde a água foi transformada em vinho, o Senhor ele disse para que os homens ali enchessem, né, os barris ali de água, e ali seria transformado a água em vinho. Está lá em João 2, né, essa história desse milagre. Outro milagre que nós vemos onde o Senhor ele chama as pessoas ativamente para participar, para ser instrumentos de milagre ali, é quando ele alimenta a multidão. Jesus ele ora para que haja multiplicação dos pães ali, e através de uma entrega de um jovem que entregou 5 pães e os 2 peixinhos. Então, mais uma vez, o Senhor espera uma atitude, né, de alguém para que haja um milagre. Ele, quando ele multiplica o azeite para aquela viúva que estava enfrentando momentos de dificuldade, seu esposo tinha morrido e ela estava com dívidas, e ali o profeta, né, Deus usa o profeta Eliseu para ajudá-la ali, e ele pede para que ela vá aos vizinhos e peça vasilhas para que faça a multiplicação do azeite ali. Então, mais uma vez, nós vemos a contribuição no sentido de ser participante do milagre, uma atitude de fé que o Senhor espera. Ali, quando o Senhor quebra as correntes na prisão, quando Paulo e Silas estavam presos ali, o Senhor espera que Paulo entoie um louvor para que haja um milagre, a quebra das correntes ali. O Senhor ele trouxe o peixe para os discípulos, após uma longa noite dos discípulos ali na pescaria e nada de pegar peixe. O Senhor lança uma palavra, mas ele espera que eles lancem aquela rede para que recolha aqueles peixes. E Deus faz chover nos tempos de seca, mas Ele deseja que você primeiro tenha atitude de fé e obediência. Lá, nesse texto de 1 Reis, capítulo 17, no capítulo 18, nós vemos ali Elias, ele profetiza para o povo. Vamos ler lá no capítulo 17, no versículo 1. Pode abrir na sua Bíblia. 1 Reis 17, capítulo 1. Aqui nós vemos atitudes de Elias para viver um milagre do Senhor. A palavra do Senhor diz, quando você abre, a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele espera de nós uma atitude. Nós falamos tanto desse texto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ou seja, o Senhor espera uma atitude. Se o povo tiver uma atitude, então Ele ouvirá. Então nós percebemos isso. E nesse texto nós vamos ver as atitudes de Elias. Então, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então Elias profetizou para o povo de Israel que ali não haveria chuva durante os próximos anos. Não haveria chuva para o povo de Israel. Então a gente sabe que quando não há chuva, por exemplo, nós estamos aqui, quando não tem chuva em Belo Horizonte, a gente vive o quê? Um momento de seca, né, óbvio, mas um momento onde as temperaturas ficam muito elevadas, um momento onde a seca, a umidade, né, do ambiente fica muito baixa, e aí a gente começa, quem tem alergias, por exemplo, começa a desenvolver aquelas alergias. Então são momentos muito difíceis, né, o racionamento de água, tantas coisas, né, afetam tantas coisas. Imagine aquele povo, né, que já tinham recursos limitados ao que nós temos hoje, né, imagina o que era viver um momento de escassez, né? Então, para a gente poder entender o contexto aqui, antes eu vou dar para vocês um plano de fundo, né? Naquela época, o rei Onri, que era o pai de Acabe, ele queria manter uma política ali de boa vizinhança. Então, o que ele fez? Ele fez com que
para manter uma boa aliança com as nações vizinhas, ele fez com que Acabe casasse com Jezabel. Jezabel era filha de um rei dos Sidônios, né, que era uma região próxima ali, que esse rei dos Sidônios chamava Etibaal, e eles não adoravam a Deus. Esse povo, eles adoravam a Baal e a Aserá e a outros deuses. Então o pai de Acabe, para fazer uma aliança ali com os povos, ele fez esse casamento. Só que as consequências disso foram que os profetas, por exemplo, que tinha na cidade, né, em Israel ali, juntamente com o rei Onre, esses profetas se convertessem aos deuses dos sidônios, dos sidonitas, né, ali, acho que é sidônios mesmo que fala. Então ele fez com que esse povo se tornasse devoto, né, a esses deuses, adorassem a esses deuses. E ali Jezabel e Acabe se tornou rei, que era filho de Onre, e Jezabel e Acabe começam a prestar cultos ao deus de Baal e ao deus Aserá e a outros deuses, abandonando então o nosso Deus. E a Bíblia fala que mais de 850 profetas se converteram a esses deuses, abandonando ao nosso Deus. Então veio esse momento em que Elias profetizou ao povo, né, que não haveria chuva. Então, acaba que essa profecia, né, o que Deus mandou com que Elias falasse ali, afetou Israel todo, mas também foi uma afronta a Acabe e a Baal, a crença deles. Porque Baal era considerado na crença deles um deus da chuva, um deus da fertilidade da terra. Então o povo começou a viver essa crise, esse momento de dificuldade, né, onde não tinha mais a chuva serode, a chuva temporã, né? Então eles não viviam mais essas chuvas fora de época e as da época também. Então começou a ter essa escassez de alimentos, escassez de tudo que nós podemos imaginar aí com a falta da chuva. E uma coisa que eu percebo no meu coração, assim, sempre quando eu medito nessa palavra, é que muitas vezes esses momentos de dificuldades, eles vêm para nos alinhar à fonte, né? Porque às vezes nós temos tudo tão programado, aquele povo, eles tinham tanta convicção de que a chuva viria para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem viver tempos bons ali, frutíferos, mas Deus falou que não iria mais chover. E nós, assim, muitas vezes nós fazemos isso, nós fazemos tantos planos, temos tanta fé na força do nosso próprio braço, que nós esquecemos que a Bíblia fala que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E nós vemos isso e muitas vezes o Senhor permite que essas coisas aconteçam, que essas coisas nos freiem, para que nós possamos voltar à fonte, alinhar o nosso coração novamente. Tem uma frase do Atmani, eu vou ler ela que diz assim, ó: dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecermos da fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter os nossos olhos fixos na fonte. Então nós sabemos tanto, temos tanta segurança nos meios que suprem as nossas necessidades, e nós muitas vezes não sabemos lidar quando isso é tirado de nós. Mas nós, nesse tempo, precisamos voltar à fonte, que é o Senhor. Nesses dias de reclusão, né? Nesses dias onde nós estamos aí em casa, na quarentena, o Senhor tem nos chamado para voltar para a fonte, para voltar para Ele, né? Aprender a compreender que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, que não são as chuvas temporãs, serodes, que suprem as nossas necessidades, mas é o Senhor. Não são os nossos planejamentos, não são as nossas economias, é o Senhor. Então que esse momento de dificuldade seja um momento de você olhar para dentro de si e retornar à fonte, que é o Senhor, e não olhar para o balde, né? Então, mediante a essa crise, né, de Israel e tudo mais, o Senhor, Ele conduz Elias para um outro lugar, lá na 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 3 e 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no versículo 3 e 4 diz assim: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Então, assim, Deus
direcionou Elias para esse lugar, para que ele pudesse ser alimentado pelos corvos naquele lugar ali. E ali ele fala que não vai faltar água para ele, né? No texto abaixo, no versículo 7, do 7 ao 9, diz assim: você beberá do riacho, né? No versículo 4, onde dei ovos aos corvos para alimentarem lá. Aí depois fala assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Versículo 7 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sedom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha, no versículo 14. 1 Reis 17, 14. O versículo diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então nós vemos aqui que Elias profetizou que não haveria chuva, e o Senhor trouxe um suprimento para aquele momento de crise. Ele teve que sair dali, obedecer a direção do Senhor de ir para um outro lugar onde ele seria alimentado. E depois cessou ali o alimento, ali teve escassez, e o Senhor ordenou que uma viúva o ajudasse. E aí ele foi até Sarepta, essa cidade, e lá ele ficou sendo alimentado por ela. E ele disse que o azeite não acabaria na botija e a água não secaria até que fizesse chover sobre a terra. Mas a gente percebe que Deus cuidou de Elias no momento de escassez, de crise, no momento de dificuldade. Porém, ele não deixou de passar por esse momento de dificuldade, porque mais à frente nós vamos ler, nós vamos ver que Elias, eles viveram 3 anos, mais de 3 anos, sem chuva. Então você imagina que provavelmente o único alimento que a viúva fornecia para Elias era o mesmo alimento durante esse tempo todo. Então ele não teve falta, mas ele sofreu com a crise também, porque imagina se alimentar da mesma coisa durante todo o tempo, né? Durante todo esse tempo. Imagina viver um momento sem chuva, imagina saber que você está sendo perseguido, porque a palavra diz que Elias, Acabe, Jezabel, perseguiu por todo o reino, por todos os reinos vizinhos. Não teve um só que eles não foram atrás para matar Elias depois que Elias profetizou. Então Elias também passou pela crise. Nós, como cristãos, nós temos que tirar da nossa mentalidade essa ideia de que nós não passaremos por crises. Nós passaremos sim por momentos de dificuldade, de escassez, mas nós temos um Pai que é o nosso provedor. Um Pai que não desampara os seus servos. Nunca vai faltar. Não vai faltar. Talvez nós vamos passar por momentos de escassez, mas nós nunca vamos faltar. Nós nunca vamos deixar de ter as nossas necessidades supridas. Isso é prosperidade. E ali Elias, Deus não permitiu que ele passasse necessidade, né? Ele tinha ali, ele comia, ele bebia. E aí depois desse tempo todo, Elias, Deus manda com que ele volte para Acabe. Ele ficou esse tempo todo sem ter contato ali, né? Escondido. E aí o Senhor manda que ele retorne. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, como eu disse, imagina que o povo não estava nada bem com Elias. Momentos de dificuldade, porque já fazia 3 anos que ele tinha profetizado isso. Imagina 3 anos em seco, o que não aconteceu com a cidade, né? Com o povo, com Israel inteiro. Então eles queriam matá-lo, procurou ele. Só que Elias não foi um homem que ignorou a direção do Senhor. Ele sabia quem havia mandado ele fazer, quem havia ordenado. E essa é a primeira atitude que eu quero ensinar para vocês nessa noite, nessa tarde, né? Que é crer e obedecer na direção de Deus, ainda que seja difícil. Elias, ele teve a atitude correta para viver o milagre. Ele creu e obedeceu ao Senhor, a direção de voltar até Acabe. E aí ele voltou a Acabe, obedecendo a direção do Senhor. E aí nós vamos ler aqui, nós vamos continuar lá no versículo 41. Mas antes, eu queria meditar em algo.
às vezes, nesses momentos de dificuldades, né, esse momento que a gente está vivendo, nós deixamos de crer nas promessas do Senhor, né, crer nas direções do Senhor, ou até mesmo de buscar as direções. Elias, ele veio esse tempo todo ali com aquela viúva, mas eu acredito que ele estava sintonizado com o Senhor. Ele permanecia com o seu coração no Senhor, por isso ele ouviu a direção. Ele não simplesmente profetizou para o povo e virou as costas e falou, pronto, missão cumprida. Não, ele viveu aquele momento de crise conectado ao Senhor, porque ele ouviu depois, um bom tempo depois, a ordem do Senhor. E nós, muitas vezes, nós deixamos de seguir essas direções por causa da escassez. Às vezes, no momento de falta, no momento de dificuldade, nós focamos naquilo que está faltando, né? Porque a gente perde a expectativa, né? Nada muda, nada acontece, igual essa questão que nós estamos vivendo do vírus. Às vezes você pensa assim, meu Deus, está falando que é só em setembro que vai melhorar, e aí você fica sem expectativa. Às vezes você está à espera de um emprego, de uma oportunidade, aí você fica pensando na economia. Às vezes você é um autônomo, um empreendedor, e aí bate aquele desespero. Mas esse tempo não é um tempo de desespero. Eu creio que o Senhor, a vontade de Deus para nós, ela nunca vai nos conduzir a um lugar onde o Senhor não vai poder cuidar de nós. Ele sempre vai cuidar de nós, ainda que seja de uma maneira a qual nós não programamos, nós não esperamos, nós não tínhamos como expectativa, mas Ele vai cuidar de nós. Essa é uma promessa, é uma verdade. O Senhor cuida de nós. Então, nesses dias, como diz lá em Lamentações, né, capítulo 3, versículo 21, traga à sua memória aquilo que traz esperança. Tenha fé, tenha esperança naquilo que o Senhor vai fazer. Creia e obedeça às direções do Senhor. Se a direção do Senhor nesse tempo é que nós fiquemos em casa, que nós nos voltemos para Ele, orando, buscando a Ele, voltando às práticas das disciplinas espirituais, então faça isso e creia que as demais coisas vão vir, que o Senhor é fiel. Obedeça às direções do Senhor, como Elias fez. E lá no versículo 41 que eu ia ler, 1 Reis 18, 41. Depois você vai ler esse capítulo todo, mas eu já estou pulando aqui para não ficar muito grande essa administração. Mas diz assim, depois que tudo aconteceu, não sei se vou resumir aqui a história, mas não sei se vocês conhecem toda a história, mas para relembrar, Elias volta a Acabe e ele pede para que ele reúna os profetas ali e que eles que orem, né, clamem ali para que o fogo consuma o sacrifício, para que eles montem um altar para os deuses dele, Baal, Aserá e outros deuses, e que o Deus dele mande fogo do céu e consuma aquele sacrifício ali. E o povo e Elias dão um tempo para eles, deixam eles lá clamando, e eles clamam durante todo um dia, parece que até meio-dia, se eu não me engano, no texto, pode ler direitinho, mas fala que eles oram até meio-dia, eles clamam e nada acontece. E aí Elias pega e monta um altar para o Senhor e pede para que o fogo caia do céu. E o Senhor consuma ali aquele sacrifício de Elias, né, provando que ele é o Deus verdadeiro. E aí Elias pede para que junte todos aqueles profetas, prendem aqueles profetas e eles são mortos. Essa é a história, né? E no final, no versículo 41, diz assim, Elias, depois de tudo isso, fala para Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. É interessante que se você ler os textos, você vai ver que nesse momento, ele nem começa a clamar ainda por chuva, ele nem vê nuvem de chuva, não vê nada, não tem evidências de que havia um temporal, igual a gente vê trovejar tal, para achar que vai chover, não. Então eu interpreto isso como um ouvir e um ver pela fé, porque não há indícios de que estava com tempo para chuva, a gente vai ver isso mais para frente no texto, que não tem indícios de chuva, mas Elias ouve e vê pela fé. Então, nesses dias que nós estamos enfrentando esse momento tão difícil, nós não podemos deixar que a nossa alma ela se torne um empecilho para viver pela fé, para ouvir e ver pela fé. Né? Nós precisamos dar uma ordem para a nossa alma, assim como o salmista falou, né? Aquieta a minha alma, espere em Deus, né? Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, eu ainda louvarei. O salmista tinha fé que dias melhores viriam, que ele ainda iria louvar, adorar o Senhor. Nós temos que ter essa percepção, né? Essa fé, essa ousadia, né? De crer, de ouvir e ver pela fé, como Elias teve. A única pessoa que pode impedir a gente de crer e viver um milagre não é o diabo, não é o mundo, não é um coronavírus,
são as nossas atitudes, a nossa falta de fé. Por isso nós precisamos alimentar. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, alimentar, e a palavra diz para nós sermos praticantes da palavra dele, né? A segunda atitude que nós devemos ter, como Elias teve, para viver um milagre, viver uma transformação, é ter atitudes diferentes. Lá no versículo 41 nós lemos, né? E depois no versículo 42 de 1 Reis 18 diz assim: Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Então aqui nós vemos uma diferença entre Elias e Acabe, o rei Acabe. Acabe, depois de tudo que aconteceu, ele foi se prestar um banquete, ele foi comer, se alimentar. E Elias, ele foi dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, orar, clamar. Então nós vemos atitude diferente. Nesse momento que nós estamos assim em casa, nós estamos vulneráveis, qual tem sido a nossa atitude? Se você espera viver um milagre, viva esses dias de forma diferente. Quantas vezes nesse dia nós paramos, nesses dias que nós estamos vivendo, para clamar, para orar ao Senhor, para que algo seja feito, para que haja uma transformação. Hoje mesmo foi proposto um jejum. Quantos de nós fizemos esse jejum? Nós precisamos ter atitude diferente. Nós vemos um contraste entre a atitude de Acabe e de Elias. Nós precisamos muitas vezes pagar um preço para que o milagre aconteça. Lembra do texto que eu falei no início, 2 Crônicas? Se nós nos humilharmos e orarmos e nos convertermos nos nossos maus caminhos, nós precisamos ter a atitude correta. O problema é que em meio a todas essas questões, nós nos afastamos muitas vezes do Senhor, das disciplinas espirituais. Nós nos tornamos pessoas inconstantes, né? Eu tenho acompanhado as redes sociais, às vezes eu vejo tanta gente postando várias coisas que elas têm feito para ocupar o tempo nesses dias, mas muitas vezes a gente não tem tirado uma hora para orar, para ler a palavra, para meditar, para estudar, tantas coisas que nós queremos fazer, que a gente usa como desculpa quando a gente está na nossa rotina normal, e agora nós estamos tendo esse tempo que nós estamos fazendo. Tenha a atitude correta como Elias teve, tenha atitude diferente. Desfrute da intimidade com o Senhor. Outra atitude que nós temos que ter para viver o milagre no meio de momentos difíceis é ser perseverante. Essa eu acho que é a maior dificuldade da nossa geração, perseverança. Né? Nós nos deparamos tantas vezes com gente que, quem conhece, pessoas, né, que começam uma coisa e nunca termina. Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai falava isso pra mim, assim, vocês começam as coisas e não terminam. E eu ficava super chateada com isso. E eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu vou romper com isso. A partir de hoje eu não quero começar nada para deixar no meio do caminho. Nós precisamos ser perseverantes. Perseverar no Senhor. Lá no capítulo 18, no versículo 43 e 44. Acompanha comigo. Diz assim: E disse ao servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Isso aqui é Elias no Monte Carmelo já. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então aqui Elias no Monte Carmelo sobe com seu servo e clama para que a chuva desça. E aí o servo vai uma vez, vai 2 vezes, vai 7 vezes, até que ele vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, como um sinal de chuva. Perseverança. Se Elias tivesse orado apenas uma vez e desistido, talvez ele não teria vivenciado o milagre. O exemplo que nós temos na palavra também é Naamã, né? Que para ter sua cura da lepra, ele mergulhou 7 vezes no rio. Contrariado, mas ele mergulhou 7 vezes. A palavra diz lá em Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia rapidamente, mas deixa aí em 1 Reis. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei,
Batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual entre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Então aqui uma afirmação do Senhor, uma promessa: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então é uma perseverança, uma busca constante de pedir ao Senhor e Ele vai conceder, de bater na porta e Ele vai abrir. Então, é perseverar no Senhor. E nesse tempo nós precisamos ter atitudes perseverantes das disciplinas espirituais, de orar, de clamar ao Senhor, para que nós possamos viver um milagre, viver um mundo transformado, um mundo restaurado, um mundo curado, o Brasil sendo restaurado, a economia, a política, as nossas famílias, os nossos lares. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. A quarta atitude que nós precisamos é ter uma espera paciente, né? A perseverança, ela produz o quê? Né? Nós precisamos ser pacientes. Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nós precisamos ter essa espera nesse caminho de viver dias de milagres. Elias teve que viver um processo. Elias teve que profetizar para o povo. Depois que ele profetizou para o povo, ele teve que viver esse momento onde ele foi para outra cidade, ser alimentado pelos corvos, pela viúva. Depois ele voltou, teve que esperar todo o processo do Deus do povo ali não ouvir eles. E aí Deus mandar fogo, nosso Deus mandar fogo do céu. Depois ele teve que orar lá no monte várias vezes para que a chuva descesse. Então foi um passo de cada vez, foi uma direção de cada vez do Senhor para Elias. E essa espera nós também deveremos ter. Nós queremos tudo de imediato. Nós precisamos perseverar e esperar, clamar ao Senhor e esperar que isso aconteça, né? Ele vai ouvir o nosso clamor, o nosso grito de socorro. Essa é a nossa esperança. Nós precisamos caminhar esperando. Nós não sabemos muitas vezes esperar, mas o Senhor, Ele trabalha com processos. E é isso que nós precisamos ter em mente, né? E o último ponto aqui de atitude que nós devemos ter é a obediência completa. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Elias obedeceu completamente ao Senhor. Cada direção, cada passo de fé, cada passo de ousadia, tudo ele obedeceu ao Senhor em todo o tempo. Nós precisamos desse momento de dificuldade, de escassez, esse momento onde nós estamos tão limitados, né? Onde o nosso coração às vezes é invadido por insegurança. Nós precisamos obedecer ao Senhor completamente. E é impossível nós obedecermos a Ele sem orar, sem ler a palavra, sem clamar, sem buscar o Senhor de todo o coração. É na palavra do Senhor que está contida todas as verdades que nós precisamos obedecer. Por isso nós precisamos buscá-lo nesse tempo. E o Senhor, Ele espera de nós essas atitudes. Eu te encorajo a ter as atitudes que Elias teve, como crer nas promessas do Senhor, crer nas direções, nas orientações do Senhor. A segunda é ter atitudes diferentes, ter um posicionamento diferente diante dos problemas, das dificuldades, perseverar, clamar, buscar o Senhor de forma perseverante, obedecer completamente a palavra dEle, obedecer, ser perseverante e paciente, né, que eu pulei aqui, mas obedecer a palavra dEle. Eu creio que o Senhor tem preparado para nós momentos melhores, momentos de alegria, momentos felizes para nós. Eu creio que o Senhor proverá dias diferentes para nós. Mas uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração é que nós não precisamos, como as pessoas lá fora. Eu estava ouvindo de manhã o pastor Márcio ministrando, e ele falando várias coisas, e eu fiquei pensando, gente, eu tenho acompanhado nas redes sociais vários famosos, várias pessoas, algumas grávidas, desesperados por causa do corona, por causa dessa situação, da questão da economia, tudo mais. E eu fiquei pensando que esse desespero não tomou conta do meu coração. Por quê?
Porque a minha fé, ela não está nas circunstâncias, não está no que eu estou passando hoje. A minha fé, ela está baseada na palavra, nas promessas do Senhor. A minha alegria, a minha paz está baseada no Senhor. Então não tem por que viver insegura, não tem por que viver desesperada. Se eu for olhar as circunstâncias à minha volta, aí sim o desespero toma conta. Nós precisamos descansar no Senhor, com essas atitudes que Ele esteve, para nós vivermos os milagres. Amém? Eu creio que o Senhor tem preparado para nós novos dias, uma nova expectativa de um novo tempo. Um tempo onde o mundo, o Brasil, será curado, restaurado, transformado para a glória dEle. E a palavra do Senhor, lá em Salmos 37, versículo 25 e 26, diz assim: já fui velho e agora já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos são sempre abençoados. Olha que lindo isso. Ele fala que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar, nem os seus filhos a mendigar. Então nós cremos que o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor, e nada vai nos faltar. Se você de repente olha para dentro de si e percebe que você não tem essa paz, não tem essa tranquilidade, se você percebe que você ainda não convidou esse Jesus para ser o seu Senhor, para ser esse Deus de milagres, se você ainda não participa com o Senhor de milagres, como nós vimos lá no início, que o Senhor nos escolheu como instrumento. Se você não convidou o Senhor para fazer parte da sua vida, eu te encorajo nessa hora a orar, a pedir ao Senhor que entre no seu coração, que Ele traga paz, que Ele te ajude a lidar com a ansiedade, com a angústia desse tempo. Porque o Senhor tem novidade de vida para você nesses dias difíceis. Eu oro para você que está na sua casa, para nós, povo do Senhor, que você possa absorver essa palavra e colocar em prática, tendo essas atitudes, buscando ao Senhor, trazendo as disciplinas espirituais, a oração, meditando na palavra dEle. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma semana abençoada, debaixo da graça, do favor dEle, e mesmo distante, nós nos colocamos à disposição para o que você precisar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.